Sabe aquela sensação de acordar cansado mesmo depois de dormir? De olhar para o espelho e não reconhecer mais aquela pessoa cheia de energia que você era há alguns anos? Pois é, minha gente, isso tem nome: esgotamento mental. E se você tem mais de 40 anos, provavelmente está sentindo isso na pele agora mesmo. A verdade é que a nossa geração está vivendo uma pressão que nunca existiu antes. A gente pegou o analógico e o digital de frente. Criamos filhos, cuidamos de pais idosos, mantemos casas, trabalhamos feito loucos e ainda somos cobrados para estar sempre atualizados, sempre produtivos, sempre disponíveis. É muita coisa ao mesmo tempo e o corpo e a mente começam a cobrar a conta. Hoje eu quero conversar com você sobre isso de um jeito bem real, sem enrolação. Vamos falar sobre o que está acontecendo com a gente e, principalmente, o que dá para fazer para não afundar de vez. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas decisões você toma por dia? Desde o café da manhã até a hora de dormir, é decisão atrás de decisão. O que fazer no almoço? Qual conta pagar primeiro? Como resolver o problema no trabalho? Se responde ou não aquela mensagem no WhatsApp? E isso sem contar as preocupações que a gente carrega. A saúde dos pais, o futuro dos filhos, as contas do mês, a aposentadoria que parece cada vez mais distante. Nossa geração virou o sanduíche do cuidado. A gente cuida de quem está acima e de quem está abaixo. Os pais estão envelhecendo e precisando de mais atenção. Os filhos, mesmo quando já são adultos, ainda precisam de apoio, seja financeiro, emocional ou nos netos que chegam. E no meio disso tudo, cadê o tempo para cuidar da gente? O trabalho mudou também. Antes, você saía do escritório e pronto, acabou o expediente. Hoje, com celular e internet, o trabalho te persegue até dentro de casa. É mensagem no grupo da empresa, é e-mail fora do horário, é reunião por vídeo no sábado de manhã. A linha entre trabalho e vida pessoal simplesmente sumiu. E tem mais. A gente está na idade em que o corpo começa a dar os primeiros sinais. Aquela dorzinha nas costas que não passa, o cansaço que demora mais para ir embora, a pressão que sobe, o colesterol que não baixa. E isso tudo pesa na cabeça também, porque a gente percebe que não é mais tão jovem quanto se sente por dentro. Tem uma diferença grande entre estar cansado e estar esgotado. O cansaço passa com uma boa noite de sono. O esgotamento é diferente. Você pode dormir 10 horas e acordar do mesmo jeito. Porque o esgotamento não é só do corpo, é da alma também. Os sinais aparecem de várias formas. Tem gente que fica irritada por qualquer coisa. Aquela paciência que você sempre teve com os filhos, com o parceiro, com os colegas de trabalho, simplesmente acaba. Você explode por coisas pequenas e depois fica se sentindo mal por ter reagido daquele jeito. Tem gente que perde o interesse pelas coisas que sempre gostou. Aquele hobby que te relaxava, aquele encontro com os amigos que era sagrado, aquela série que você adorava assistir, tudo vira obrigação ou nem parece mais ter graça. O esquecimento também é um sinal forte. Você entra num cômodo e esquece por que foi até lá. Esquece compromissos importantes. Perde o fio da meada no meio de uma conversa. Isso assusta, porque a gente logo pensa, será que é coisa mais séria? Muitas vezes é ansiedade mesmo, estresse crônico, a mente pedindo um tempo. Mas a gente ignora, porque parar não parece uma opção. Tem muita gente dependendo da gente, muita responsabilidade, muita coisa para resolver. Sabe o que piora tudo isso? É a ideia de que a gente sempre precisa estar produzindo alguma coisa. As redes sociais, então, nem se fala. Todo mundo postando conquista, viagem, sucesso. Parece que todo mundo está vivendo uma vida perfeita, menos você. A gente se compara com pessoas da nossa idade que parecem estar melhores, mais realizadas, mais descansadas. E isso gera uma pressão interna danada. Por que eu não consigo dar conta de tudo? Por que fulano consegue e eu não? O que a gente não vê é que todo mundo está na mesma luta, só que cada um mostra só o lado bonito,
só a parte que deu certo. Ninguém posta nos stories o momento em que teve uma crise de choro no banheiro porque não aguenta mais. Ninguém fala da noite mal dormida pensando em como vai pagar todas as contas. A verdade é que essa pressão para ser produtivo o tempo todo está nos matando aos poucos. A gente não descansa de verdade nunca. Até nas férias, se é que a gente tira férias, fica pensando no que ficou pendente, no que vai encontrar quando voltar. E tem aquela culpa terrível quando a gente para. Se você tira uma tarde para não fazer nada, bate aquele sentimento de estar desperdiçando tempo, de que deveria estar fazendo algo útil, como se descansar não fosse útil, como se cuidar da própria saúde mental não fosse prioridade. Agora vamos ao que interessa. O que fazer com tudo isso? Porque não adianta só falar do problema. A gente precisa de saída. Primeira coisa, aceitar que você tem limites. Parece óbvio, mas a gente vive como se pudesse fazer tudo, aguentar tudo, resolver tudo. Não pode, e não tem problema nisso. Aceitar os próprios limites não é fraqueza, é inteligência, é se conhecer e se respeitar. Segundo ponto, aprender a dizer não. Essa é difícil, eu sei. A gente tem medo de decepcionar os outros, de parecer egoísta, de perder oportunidades. Mas a verdade é que cada vez que você diz sim para algo que não quer ou não pode fazer, você está dizendo não para si mesmo. E isso cobra um preço alto. Terceiro, criar pequenos rituais de autocuidado. E quando eu falo autocuidado, não é necessariamente ir no spa ou fazer yoga, embora isso seja ótimo se você puder. Autocuidado pode ser tomar o café da manhã com calma, sem olhar o celular. Pode ser caminhar 10 minutos depois do almoço. Pode ser tomar um banho demorado, ouvindo uma música que você gosta. São pequenas coisas, mas que fazem diferença quando viram rotina. Quarto ponto, conversar sobre o que você está sentindo. Guardar tudo dentro só piora. Pode ser com um amigo, com o parceiro, com um terapeuta. Colocar para fora o que está pesando ajuda a organizar os pensamentos e a ver as coisas de outro ângulo. Além do mais, quando você fala, descobre que tem muita gente passando pela mesma coisa. Quinto, revisar suas prioridades. A gente não pode fazer tudo, então precisa escolher o que é realmente importante. E importante de verdade, não o que os outros acham que é importante. Sua saúde mental é importante, seu descanso é importante. Seu tempo com quem você ama é importante. O resto a gente encaixa como dá. Uma coisa que a gente perde com o esgotamento é a capacidade de sentir prazer nas coisas simples. Tudo vira automático, mecânico. A gente come sem sentir o gosto, conversa sem prestar atenção de verdade, vive no piloto automático. Voltar a prestar atenção nas pequenas coisas é um exercício poderoso. Sentir o gosto do café de manhã, reparar no céu quando você está indo trabalhar, ouvir de verdade quando alguém está falando com você sem já estar pensando na resposta ou no próximo compromisso. Pode parecer bobagem, mas não é. É treinar a mente para estar presente, para viver o momento que está acontecendo agora, em vez de estar sempre no passado, se arrependendo ou remoendo, ou no futuro, se preocupando. Tem também o resgate de coisas que te davam prazer antes e que você abandonou. Aquele instrumento musical guardado no armário, aqueles livros que você sempre quis ler, aquele passeio que você sempre adiava. Não precisa ser nada grandioso. Pequenos prazeres, pequenas alegrias vão somando e mudando o seu estado emocional aos poucos. A gente precisa reaprender a não fazer nada. Isso mesmo, nada. Ficar deitado olhando para o teto, sentar na varanda vendo a rua, deixar a mente vagar sem destino certo. Na nossa geração, isso foi ensinado como preguiça, mas não é. É necessário. O cérebro precisa desse tempo ocioso para processar informações, para criatividade, para recuperação. É nesse tempo
perdido que a gente tem os melhores insights, as melhores ideias, e principalmente é quando o corpo e a mente descansam de verdade. Tenta começar com pouco. 5 minutos por dia, sem fazer nada, sem celular, sem TV, sem ler, sem ouvir nada. Só você com você mesmo. Vai ser estranho no começo. Sua mente vai ficar inquieta querendo fazer alguma coisa. Mas com o tempo, você vai ver como isso faz bem. Talvez seja a hora de a gente repensar o que é sucesso. A gente foi criado com a ideia de que sucesso é ter mais, ganhar mais, conquistar mais. Mas e se sucesso for conseguir dormir tranquilo todas as noites? E se for ter tempo e saúde para aproveitar com quem a gente ama? E se for simplesmente estar em paz consigo mesmo? Não é desistir de sonhos ou de melhorar de vida. É entender que a corrida sem fim não leva a lugar nenhum. É perceber que você pode ter tudo e ainda assim estar vazio, esgotado, infeliz. Quantas pessoas você conhece que venceram na vida, mas estão sozinhas, doentes, estressadas, sem tempo para nada? Quantas pessoas abriram mão de tudo e de todos pela carreira e hoje se arrependem? A gente precisa achar o nosso próprio equilíbrio, e esse equilíbrio é diferente para cada pessoa. O esgotamento mental da nossa geração não é frescura, não é mimimi, não é fraqueza. É real. É o resultado de décadas vivendo num ritmo insustentável, carregando responsabilidades demais, se cobrando demais e esquecendo de cuidar da própria saúde mental. A boa notícia é que dá para mudar. Não de um dia para o outro, não magicamente, mas dá. Começa com pequenas decisões, pequenas mudanças, pequenos não quando necessário e pequenos sim para você mesmo. Você não precisa ser perfeito, você não precisa dar conta de tudo, você não precisa corresponder às expectativas de todo mundo. Você precisa estar bem. E estar bem significa, às vezes, decepcionar pessoas. Significa dizer que não consegue. Significa pedir ajuda. Significa admitir que está cansado. Ninguém vai cuidar da sua saúde mental por você. Ninguém vai colocar você como prioridade se você mesmo não fizer isso. E cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência, é garantir que você vai estar inteiro para as pessoas que realmente importam e para os momentos que realmente valem a pena. A vida não é uma maratona para ver quem aguenta mais. É uma jornada para ser vivida com qualidade, com presença, com sentido. E para isso, a gente precisa estar bem, mentalmente bem, emocionalmente bem. Então, respira, vai com calma. Um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Você está fazendo o melhor que pode, e isso já é muito. E você, como tem lidado com o cansaço mental nessa fase da vida? Conta aqui nos comentários. Qual tem sido o seu maior desafio depois dos 40? Vamos trocar experiências e ver que nenhum de nós está sozinho nessa caminhada. Me conta também, o que você faz quando sente que está no limite? Quero ler cada história de vocês.